Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta luta para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Recentemente eu me deparei com um site chamado formaçãoconservadora.com.br, encabeçado nada menos pelo filho do ex-presidente da República, o senhor deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de ler alguma coisa aqui e fazer uns seguintes comentários sobre o assunto, né? Vamos lá. Não seja o único conservador a ficar de fora. Vagas limitadas. Realize sua matrícula e contribua para a formação de um movimento conservador preparado para retomar espaços, enfrentar as mentiras da esquerda e resgatar o Brasil. O que é formação conservadora, afinal? A formação conservadora é uma escola de treinamentos para conservadores que desejam participar ativamente do processo de resgate do Brasil, criada por Eduardo Bolsonaro. A missão é formar lideranças e preparar os conservadores para retomar espaços na guerra cultural, enfrentando as mentiras da esquerda no seu dia a dia, abrindo os olhos das pessoas à sua volta e atuando nas comunidades locais. Parece não haver mais solução, mas não podemos desistir do nosso país. Nossa fé tem sido vilipendiada. O país foi tomado por uma minoria sem escrúpulos. Vivemos uma inversão completa de valores. Nossos filhos são alvos diariamente das ideologias mais nefastas e perdemos o direito à liberdade de expressão. Através dessa iniciativa, estamos somando forças para construir um movimento de resgate do Brasil e sua preocupação é fundamental. Veja uma coisa muito interessante. Eu me deparo com uma fotografia do Eduardo Bolsonaro segurando uma pilha pequena de livros. Não me parece, não me consta que ele seja uma pessoa que aprecie os livros, diga-se passagem. Mas pelo menos eu reconheci dois livros ali. Um de respeito a 1964. Esse pessoal tem uma tara pelo regime militar, diga-se passagem, não? Eles querem realmente um regime autoritário para o país, claro, governado, encabeçado pela família Bolsonaro. Na verdade, o livro, se não me falha a memória, eu até tenho, que fala sobre os documentos, acho que da Tchecoslováquia, referentes à questão do momento comunista no Brasil, enfim. E o outro livro, como não poderia deixar de ser, é aquele do idiota do Olavo. Evidentemente que eu não estou chamando o Olavo de idiota. O livro dele se chama, né, O Idiota, né? Como você não ser idiota, uma coisa assim. E eu poderia deduzir aí que as referências bibliográficas do conservadorismo, e aqui nós temos uma palavra polivalente, uma palavra complicada, e principalmente no que diz respeito à direita brasileira, que, quer dizer, quando você vê o teor desse tipo de bibliografia, você vê qualquer coisa, menos bibliografia conservadora. Primeiro porque o livro do idiota é talvez um dos piores livros escritos por Olavo de Carvalho. Porque ele é um livro panfletário, ele é um livro de artigo de jornal, e ele não serve como referência para explicar o movimento conservador. E claro, um livro que fala sobre 1964, sobre questões históricas relacionadas a 1964, também não serve de referência para falar de um movimento conservador. Ou seja, já vimos aqui a incapacidade do Eduardo Bolsonaro de fazer até uma propaganda a respeito do seu próprio movimento. Mas eu posso até aqui deduzir o que significa esse pretenso conservadorismo. Na verdade, não é conservadorismo, é bolsonarismo. Porque na prática, o que nós observamos ali é apenas o quê? Um conjunto de chavões ideológicos, né? Rotular alguém de comunista, nós somos a defesa da família, dos valores conservadores e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso pode ser palatável para qualquer pessoa, pode ser adaptável a qualquer gosto. Não quer dizer absolutamente nada. Embora o movimento da direita brasileira se arrogue esse tal conservadorismo, na prática, porém, eles têm métodos que lembram os neoconservadores. Qual é a diferença entre o conservador, que poderíamos chamar de conservative, no sentido dos Estados Unidos, e o neoconservative, o neoconservadorismo? O neoconservadorismo parte desse tipo de método
de intimidação ideológica e psicológica, né? No sentido de que o importante é contrapor aos comunistas ou então aos left liberals, né? Então, quer dizer, quando nós pegamos autores como Irving Kristol, ou então todo esse pessoal que inclusive de origem judaica, né, dos Estados Unidos, que criou essa onda neoconservadora, né? Eles sempre partem de uma defesa radical do americanismo, da democracia liberal, do capitalismo dito que eles chamam de democrático, mas só que por métodos que causam inveja aos comunistas. Método de difamação, de destruição de reputações, de tomada de espaços, etc. Então, a direita brasileira, de certa forma, aprendeu muito com esses métodos típicos da direita neoconservadora norte-americana. E quem importou os métodos foi o próprio Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, de fato, importou todo o arcabouço ideológico do neoconservadorismo. E isso sem prejuízo do envolvimento de Olavo de Carvalho com movimentos ocultistas, como ligados ao Face-Off Show, ao René Guénon, até mesmo Steve Bannon, que é o representante, por assim dizer, desse arcabouço direitista que mescla não somente esses métodos que lembram os neoconservadores, mas ao mesmo tempo tem aspectos esotéricos. E aí vocês podem ver, inclusive, que entre Olavo de Carvalho, Steve Bannon e até mesmo Alexander Dugin, que, segundo o próprio Olavo, ele é o cérebro do Vladimir Putin, não sei o que, blá 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 blá, você vê que tem muitas assimilações. Então existe uma salada de tendências ali das mais amalucadas possíveis. Mas com certeza essa questão de democracia liberal, defesa do americanismo, do capitalismo, até mesmo apoio à guerra do Iraque, não, tem que impor a democracia no mundo, na base da porrada, na base do big stick, do cacete, isso tem muito de neoconservador. Inclusive eu me lembro muito bem, porque eu participei de alguma forma desse movimento. Eu escrevi no Mídia Sem Máscara. Digamos que eu participei junto com os olavetes de alguma forma. Graças a Deus eu me libertei deles. Mas o que nós percebemos é isso. É o americanismo, o capitalismo liberal, né, a ideologia democrática e a defesa, né, acirrada desses conceitos, nem que seja pela falta de escrúpulos. Inclusive essa terminologia guerra cultural é muito utilizada pelos neoconservadores, que difere, por exemplo, dos conservativos. O conservadorismo, pelo menos de matriz britânica, anglo-saxônica em geral, pelo menos esse pessoal tem uma atitude mais recatada, uma atitude mais prudente, uma atitude até relativamente mais decente do que o neoconservadorismo. Então vejam que, no final das contas ali, claro que o Eduardo Bolsonaro não vai ensinar noções de conservadorismo nem de neoconservadorismo, porque ele não tem leitura para isso. Na verdade, se nós observarmos a lista de pessoas que são citadas nessa questão de formação política e tudo mais, e eu estou vendo aqui, acho que são o deputado Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, e tem esse André Fernandes. Pô, esse André Fernandes aqui, esse deputadozinho ruinzinho, péssimo, levou um banho do Flávio Dino. Um moleque raso, um moleque de uma formação intelectual profundamente deficitária e que antes de se tornar um bolsonarista de última hora, era um indivíduo que gravava vídeo falando sobre depilação na bunda e olhando no espelho. É esse tipo de nível de coisa do conselho. Quer dizer, a única pessoa que eu reconheço aqui de um certo nível intelectual que eu estou olhando no site é o José Sepúlveda da Fonseca, que por sinal foi um grande amigo meu. Não sei se ele é meu amigo ainda, acredito que não, né? Por conta das minhas posições radicalmente antibolsonaristas. E aí eu fico pensando, poxa, um homem extremamente inteligente como o José Sepúlveda fazendo média junto com o André Fernandes, com o Eduardo Bolsonaro e etc. Para mim é um desastre isso aí, mas enfim. Mas vejam, voltando à questão bibliográfica,
a questão de conteúdo dessas pessoas. O conteúdo, com a única exceção honrosa do José Sepúlveda, é zero. É zero. Porque no final das contas, a direita brasileira, longe de ter ideias, na verdade tem chavões, tem preconceitos, tem rótulos. Basicamente isso. Basicamente isso. O livro do Olavo de Carvalho, O Idiota, é um dos piores livros que ele já escreveu na vida dele. E olha que, na verdade, aquilo ali nem podemos dizer que é um livro a ser escrito. Na verdade, é uma compilação de vários textos dele, que ele escreveu nos jornais. E, para quem está acostumado com aquela índole panfletária do Olavo, que não é digamos assim, o melhor dele, a gente percebe que realmente não serve como referência para a literatura conservadora. Basicamente isso. Então eu penso que quem está querendo investir o dinheiro com relação a isso, eu digo, está perdendo dinheiro. A não ser, claro, que queira criar contatos com esses políticos aí, ou então com esses formadores de opinião, dentre outras coisas, né? E, claro, deve ter, sei lá, Nicolas Ferreira, esse pessoal todo. É triste. É triste pensar que, na verdade, a direita brasileira seja tão rasa do ponto de vista intelectual. Tão abertamente rasa. Mas é isso mesmo, é a panfletaria. É a panfletaria. Quando um deputado federal apresenta como referência um livro de história e um outro que na verdade é apenas compilação de artigo de jornal, não dá para levar a sério isso. Onde é que está a citação, sei lá, já que é falar de conservadorismo, então você tem autores conservadores. Então quais são esses autores conservadores que são citados? Vamos partir do postulado de que realmente a direita brasileira é uma papagaiada da direita americana, em seus vários níveis. Seja ela de matriz conservadora, neoconservadora, enfim. Tá? Eu acredito que o Eduardo Bolsonaro não saiba quem seja Irving Kristol. Ele não vai saber quem é Gertrude Himmelfarb. Ele não vai saber quem é Norman Podhoretz. Nem o David Horowitz. Você vê, é só judeu, né? Esse pessoal da militância neoconservadora, na verdade, era um bando de trotskista radical, judeu trotskista radical. Aí eles mudaram de uma hora para outra, para o quê? Para democracia liberal, americanismo, capitalismo, etc. E tal, né? Enfim. Mas vejam, seja o que for, nós não temos indicações de que esses autores serão citados. Talvez eles nem mesmo saibam das influências intelectuais que eles adquiriram do próprio Olavo de Carvalho. Que são esses autores que eu estou citando para vocês. E isso sem prejuízo também dos autores conservativos norte-americanos. Quem pode pegar, por exemplo, acho que o maior representante disso é o Russell Kirk, nos Estados Unidos. E depois, o Richard Weaver, que convenhamos, é um grande autor, que escreveu um livro chamado As Ideias Têm Consequências. É um excelente livro, de passagem. Tá? Tem aquele livro da The Conservative Mind, a mentalidade conservadora, do Russell Kirk e tudo. Então, quer dizer, você não vai ver indicação nesse sentido, não vai ver indicação intelectual nesse sentido. Vai ver esse chavão, essa panfletaria. Somos contra a ideologia de gênero, nós somos a favor da família, nós somos a favor da defesa da fé. Aí a palavra fé aqui adquire um conceito bastante amplo também, porque pode ser protestante, católico, pode ser satanista, light, pode ser o que for. Contanto que seja anticomunista, tá ótimo. Aí eu fico pensando cá com meus botões aqui. Nossa, como é que eu fiz parte disso, né? Porque eu me lembro que pelo menos há uns 10 anos atrás, ou pelo menos há uns 15 anos atrás, eu escrevia contra o PT, escrevia contra a ascensão da esquerda, enfim. Mas depois eu fui percebendo, e a gente vai amadurecendo intelectualmente, e a gente vai realmente analisando o quanto a direita brasileira é rasa. E que o Olavo de Carvalho, que se locupletava, vou criar uma direita, vou criar isso, vou criar aquilo, vou criar, sei lá, uma elite intelectual, ele criou o quê? Criou um bando de panfletáriozinho, bem ruinzinho de passagem. Até porque ele também era um panfletário.
faltava ao Olavo uma certa firmeza intelectual e também uma certa honestidade intelectual. Aí, claro, aparece um bando de aventureiros que usam o termo conservador, que não quer dizer absolutamente nada, porque não tem bases intelectuais. Então, meus amigos, é isso. E faça o seguinte: querem estudar sobre conservadorismo? Esqueçam essa deformação conservadora. Isso aí vai torná-lo você um bolsonarista idiota. Só isso, tá? Faça o seguinte: peguem os autores conservadores. Só isso. Peguem os autores, leiam os autores conservadores americanos, de matriz britânica, tem o Roger Scruton, né? O próprio Edmund Burke também, que é a referência máxima do chamado conservadorismo anglo-americano, mas enfim. Ou então, no caso do Brasil, que tem autores que são conservadores, mas não são de matriz anglo-saxônica, né? São de matriz até mesmo católica, diga-se de passagem, né? Autores como Gustavo Corsão, autores como José Pedro Galvão de Souza, enfim, né? Temos vários intelectuais católicos que de alguma forma tiveram tentando, né, criar uma espécie de um movimento tradicional, por assim dizer. Isso, meus amigos, é isso e até a próxima.